Vamos para a questão número 6, é uma questão do Enem de 2014 que eu também adaptei, eu mudei os valores, mas o texto é o mesmo. Para analisar o desempenho de um método diagnóstico, realizam-se estudos em populações contendo pacientes sadios e doentes. 4 situações distintas podem acontecer nesse contexto de teste. Faça de conta que você não estava se sentindo bem e foi fazer um exame. E aí são 4 resultados possíveis que podem acontecer no exame de qualquer pessoa. Vamos lá? Você tem a doença e o resultado dá positivo. Então a clínica fez o trabalhinho certo dela. Você tem a doença e o resultado deu positivo. Vamos lá. Segundo caso. O paciente, no caso você, tem a doença e o resultado é negativo. Aí é ruim, hein? Você ter a doença e achar que não tem, pois o resultado deu negativo. Você fica feliz, mas você está doente. Mais cedo ou mais tarde você vai descobrir a verdade. Terceiro caso. Você foi para a clínica, fez os exames e saiu assim, ó. Paciente não tem a doença, você não está doente, não tem a doença, mas o resultado deu positivo. Aí a pessoa desespera, né? Vamos para o quarto caso. O paciente não tem a doença e o resultado deu negativo. Aí a clínica fez o trabalhinho certo dela. Exame correto. Eu não tenho a doença e o resultado tem que dar negativo. Então são 4 situações que podem ocorrer com todo mundo, né? Infelizmente, pode acontecer erros. Vamos continuar a questão. Um índice de desempenho, um índice para desempenho, para avaliação dos testes nos laboratórios, teste diagnóstico, é a sensibilidade. E o Enem explica o que é a sensibilidade. Sensibilidade é definida como a probabilidade de o resultado do teste ser positivo, resultado dá positivo, se você estiver com a doença. O quadro refere-se a um teste diagnóstico para a doença A. Então, aqui eu tenho na tabelinha doença A, aplicado em uma amostra composta por 200 indivíduos. Continuando. Conforme o quadro, o teste proposto, a sensibilidade dele é, vamos ver? Bem, analisando a tabela, nós temos aqui a doença A, e aí eu fiz o exame e eu quero determinar qual é a sensibilidade desse exame. É um método de avaliação. E o que é sensibilidade? Eu grifei agora de vermelho. É a probabilidade do resultado dar positivo. Presente significa que o resultado deu positivo. O resultado deu que você está com a doença. Sensibilidade é a probabilidade do resultado dar positivo se o paciente estiver com a doença. Então, preste bastante atenção aonde está escrito essa coluna presente. Presente significa que você está com a doença. Então, quantas pessoas estão com a doença? Presente, você realmente está doente. 94, em que o resultado deu positivo, eles acertaram, mais 6, que o resultado deu negativo, eles erraram. Eu estou doente, mas o resultado deu negativo. 6 pessoas. Então, o que é sensibilidade? É a probabilidade do resultado dar positivo, 94 pessoas, o resultado deu positivo, de um total que está doente. Qual é o total que está doente? 94 mais 6, 100. Então, 94 de um total de 100, que daria a resposta como sendo a letra E, 94%. Conforme o quadro, a sensibilidade é D. Saiba que sensibilidade é a probabilidade do resultado dar positivo, positivo, 94, se você estiver presente, se você estiver com a doença.
94 mais 6 estão com a doença. Então, 94 mais 6 dá 100. Então, o resultado dá positivo em 94 de um total de 100 que estão com a doença. Resposta: 94%. Exercíciozinho chato esse, cara. Vamos para a questão número 7, Enem 2015. Em uma central de atendimento, 100 pessoas recebem senhas numeradas de 1 a 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso, na sorte, hein? Qual é a probabilidade que a senha sorteada ser o número de 1 a 20? Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser o número de 1 a 20? Essa questão número 7 é uma das questões mais fáceis da história do Enem. Ele disse que as pessoas receberam senhas de 1 a 100. Senhas de 1 a 100. E ele pergunta qual é a probabilidade, e eu lembro que probabilidade é o número de casos favoráveis que eu quero que aconteça sobre o número de elementos do espaço amostral, sobre o total de elementos. Qual é a probabilidade que a senha sorteada ser o número de 1 a 20? Pessoal, de 1 a 20, eu tenho 20 senhas. Então, a probabilidade é de 20 de um total de quantas senhas disponíveis? 100. Então, a probabilidade de a senha sorteada ser o número de 1 a 20 simplesmente é de 20 sobre 100. É de 20%. Muito fácil, terminamos essa questão. Terminando a correção da lista, questão número 8. Considere o problema a seguir. Dos 7 professores de geografia de uma escola, 3 serão escolhidos para representarem a mesma em um congresso de educação. Na escola há 7 professores de geografia, somente 3 vão representar a escola no congresso. De quantas maneiras podem ser feita essa escolha de professores? De acordo com as informações, o problema apresentado é resolvido a partir de permutação simples, arranjo simples, combinação simples, arranjo e combinação, permutação com elementos repetidos. Qual alternativa está correta? Pense comigo. São quantos professores que nós temos de geografia que vão participar do congresso? São 3. Vamos a eles? Supondo que seja o professor João, a professora Ana e o professor Mário. São os 3 professores escolhidos. Não, vamos inverter essa situação? Eu vou convocar para o congresso o professor Mário. É o professor João. É a professora Ana. Mas espera aí. João, Ana e Mário é exatamente o mesmo grupo de professores que vai representar o colégio que Mário, João e Ana.
Ao inverter a ordem, eu percebi que o grupo de professores, a equipe de professores é a mesma. Então, esse exercício se resolve com combinação simples. Ao inverter a ordem, os professores que representarão o colégio serão os mesmos. João, Ana e Mário é exatamente a mesma equipe de professores de geografia que Mário, João e Ana. Resolve-se por combinação simples porque a ordem não é levada em consideração. Caso esse exercício classificasse os professores em primeiro, segundo e terceiro lugar, aí sim você resolveria por arranjos, porque a ordem importa numa classificação. Tá ok? Até mais. Obrigado.